Você sabia que todo cristão deve interpretar suas línguas? Porque todo cristão deve orar em línguas. Jesus falou: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. A oração em línguas não é para algumas pessoas, é para alguém. Não, é para todos os cristãos. E também a interpretação de línguas é para todos os cristãos. É isso que nós vamos estar falando nesse estudo, nessa aula especial. Então você já vai curtindo, já vai dando like e também, se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe essa aula, porque essa aula é muito importante, porque há muita confusão sobre os dons espirituais, sobre os 9 dons espirituais que está escrito em Coríntios 12. Muita gente não entende. E uma vez Deus me falou: a confusão existe sobre os dons espirituais, qualquer dom, é quando falta ensino. Quando a igreja não ensina o que está escrito na palavra de Deus, vai entrar superstição, vai entrar heresia e vai entrar muitos enganos, porque o ensino que traz a luz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos ter conhecimento sobre os dons espirituais, como eles operam, como eles se manifestam, como ele atua na igreja e na vida do cristão. E hoje nós vamos estar falando especificamente sobre a interpretação de línguas. A interpretação de línguas é para todo cristão. E para você entender sobre o que é a interpretação de línguas, não é uma tradução. Paulo fala aqui em Coríntios 12 que quem ora em línguas, ore para que possa interpretar. Coríntios, não, Coríntios 14, quem ora em línguas, ore que possa interpretar. Então ele já fala assim: você que ora em línguas, você que tem um dom de língua, ore para poder interpretar. A interpretação, já fala a palavra interpretar, não é tradução. Então entenda isso. Você escreve aí interpretação para você entender, não é tradução. E no livro de Daniel, tem um texto que fala muito isso sobre, e eu quero dar o exemplo para você no livro de Daniel, capítulo 5. Mas antes de você falar isso, para você ter uma ideia disso que eu estou falando, como a falta de ensino, a falta de entendimento, a falta de experiência, a falta de revelação sobre qualquer dom, muitas vezes faz pastores, apóstolos, bispos ensinarem de forma errada. Eu mesmo, em uma época, eu ensinava que o dom de línguas, eu já cheguei a falar isso na igreja, era um dom raro, um dom que não manifestava muito. Por que eu falava isso? Porque eu tinha visto só 3 vezes esse dom se manifestar. E que não é verdade, não é bíblico. E quando eu descobri sobre a revelação da oração em línguas e coloquei os irmãos da igreja lá, que eram obreiros, que tinha 40, 50 pessoas para orar em línguas. Às vezes nós fazíamos reunião de oração, 1 hora orando em línguas. Toda reunião praticamente tinha um ou tinha dois irmãos que começou a interpretar. Era quase todas as reuniões. E eu falei: pai, isso aí não é raro. Mas a falta de experiência fez eu ensinar errado. A Bíblia fala assim: quem ora em línguas, ore para que possa interpretar. Então, e interpretar não tem a ver com tradução, não é você igual pega o inglês, alguém começa a traduzir do inglês para o português palavra por palavra, não tem nada a ver assim, e eu vou mostrar no exemplo bíblico no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 10. Para você entender, esse exemplo é muito bom. Diz assim, é, diz a rainha, por causa da palavra do rei e seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha, disse: ó rei, vive, vive para sempre, não turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses, santo. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos cadeus e dos adivinhos. Está falando do Daniel. Por quê?
o filho de Nabucodonosor fez uma festa e pegou as coisas consagradas do templo de Israel e começou a usar nessa festa para pôr vinho e naquelas festas de orgia e também oferecendo aos deuses. E aí apareceu uma mão, eles viram uma mão escrevendo na parede. E ele fica todo amedrontado e a rainha, não se preocupe, e escreveu 3 palavras. E a rainha chega nesse momento que está todo mundo perturbado, todo mundo que estava na festa e o rei ficaram perturbados, porque imagina só, ela está na festa e vê uma mão gigante escrevendo, e escreveu 3 palavras na parede. E a rainha falou, não, tem um homem aqui que tem um espírito dos deuses. É claro que eles não sabiam que era o espírito de Deus e era o próprio Deus. Chama ele que ele vai poder interpretar. E no versículo 27, Daniel chega. Aqui você lê o texto tudo. E no versículo 25, 24, para você entender bem. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esta escritura. Está, pois, escrito, que escreveu Mene, Tekel, Usafim. Escreveu 3 palavras. Esta é a interpretação daquilo que foi escrito. Mene, a palavra Mene significava contou Deus o teu reino e acabou. Uma palavrinha significava uma frase grande. Contou Deus o teu reino e acabou. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Uma palavrinha. Tekel significava pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez. Outra palavrinha. Foi escrita 3 palavras. Dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. 3 palavras, olha o tanto de mensagem que tinha nessas 3 palavras. E incrível que pareça, foi dividido os teus reinos e foi entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, eles invadiram o palácio e destruiu esse império e tomaram conta, porque Deus se indignou do que o filho de Nabucodonosor fez. Então, é isso que é a interpretação de línguas. Você entende a mensagem que está de Deus. Pode ser uma sílaba, mas Deus significou isso. Então, não é uma tradução. A pessoa às vezes fala a mesma língua, a mesma palavra, a mesma frase em línguas, mas a mensagem pode ser diferente. Às vezes a pessoa fala uma palavra em línguas, uma frase ou uma sílaba, mas a mensagem daquelas línguas tem uma interpretação. E também para você entender sobre a interpretação, muitas vezes você está orando em línguas, e essa oração em línguas é para edificação pessoal, não é para interpretação. A interpretação é uma mensagem divina. É quando Deus quer falar algo para você em particular, algo que tem a ver com a sua vida. A mensagem divina pode ser para pessoas, de repente você está, eu vou contar até a minha experiência que eu tive de receber uma mensagem divina. Pode ser para um indivíduo e você vai ter a interpretação para falar para essa pessoa, ou congregacional, público, para a igreja. Você vai interpretar e aquela mensagem é para a igreja local que você faz parte ou que você está visitando. Tanto você pode interpretar a sua própria língua espiritual, como você pode interpretar a língua do irmão. Mas Paulo fala, você que ora em língua, ore para interpretar. Quando você começar a interpretar suas próprias línguas no particular, isso de repente vai acontecer no público, vai acontecer na congregação, vai acontecer no culto onde você congrega. Então, primeiro ponto para você entender sobre o dom da interpretação de línguas, não é uma tradução, é uma interpretação, é uma mensagem. Pode ser uma sílaba, pode ser. E de repente a pessoa fala uma palavra, ela tem um costume de orar em línguas de uma maneira, e hoje recebe uma mensagem divina e no outro dia ela fala a mesma palavra em línguas e é outra mensagem. Porque não é tradução. Isso é algo espiritual, é algo sobrenatural. Por isso que muita gente não entende os dons espirituais e quer entender sobre os dons espirituais com a mente. Não vai entender. Você é igual a uma bispa muito conhecida, famosa no Brasil inteiro, que ela fala: milagre não se explica.
Milagre se recebe, se crê. Tem coisa que você não vai se explicar no mundo espiritual, não tem explicação, é algo sobrenatural. Então você recebe uma mensagem de Deus na sua língua e não é toda hora que Deus está mandando mensagem para você, mas você pode entrar na expectativa. Você está com um problema, está com uma luta, você precisa tomar uma decisão e fala: Deus, fala comigo, use a minha própria língua. Me dê a interpretação de língua. Tem um pastor muito conhecido que hoje foi para a glória, um grande general lá nos Estados Unidos, Oral Roberts. E o Mike Murdock, que foi discípulo, andava com ele. E um dia ele pregando aqui no Brasil, eu fui lá pessoalmente, conheci o Mike Murdock. E ele falou que o Oral Roberts construiu uma faculdade imensa lá nos Estados Unidos, igreja imensa, ele fez uma grande obra. E o Oral Roberts disse que usou duas chaves para construir aquela coisa gigantesca que tem lá nos Estados Unidos. Foi a chave da semente, quem planta colhe, e a chave da interpretação de línguas. Oral Roberts fala assim que recebia direções, estratégia quando ele estava orando em línguas. Imagine só, você receber estratégia divina, Deus usando a sua própria boca. E eu quero contar até duas experiências que eu vi isso acontecer. Mas eu quero falar, você que for chegando, já vai chegando, vai dando like e vai compartilhando esse programa, porque esse programa tem que alcançar o maior número de pessoas. Porque falta de ensino sobre qualquer dom, acontece engano, acontece heresia, acontece superstições, e nós queremos que a igreja seja despertada para um tempo do sobrenatural. Nós queremos que este canal seja um instrumento de avivamento. E você pode ajudar orando, compartilhando, curtindo e semeando também. Deixa Deus te usar. Então, um dia no culto, eu fui orar para uma irmã, foi aquele culto de unção, de glória, e orei por ela, ela caiu no chão do poder de Deus, o poder de estava muito forte o poder de Deus naquele dia, e ela começou a orar em línguas. E eu vi quando a língua dela mudou. Você sabe quando a língua da pessoa muda e vai vir uma profecia. E aí eu sentei, tava alguns irmãos em volta de mim, algumas irmãs, e ela caiu no chão, eu sentei num banco porque eu pensei que viria uma profecia para mim. Mas ela caindo no chão, de olhos fechados, e ela começou a falar: minha serva. Quanta vez foi uma palavra de repreensão de Deus usando a própria boca dela, foi uma profecia saindo da boca dela. E eu falei: oh, que coisa legal, né? Deus usou a própria boca da irmã para falar com ela mesma. É, Deus usou a própria boca dela. E é isso que eu quero falar. Você interpretando as suas línguas, Deus vai falar com você usando a sua própria boca. Você vai estar orando em mistério, vai estar orando em línguas e vai receber mensagens de Deus, revelações de Deus. Como isso é importante. E nós vamos falar algumas chaves, como você receber isso, como você ativar isso na sua vida. E também o que mais me impactou, quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, eu já contei essa história até numas lives, e eu fui numa casa de um casal de irmãos, que eu gosto de ouvir histórias de irmãos, porque eu sou um escritor também, escrevo livro, e às vezes eu coloco essas histórias nos meus livros. E aí um irmão da igreja que eu era pastor falou assim: pastor, meus pais na fé foram os primeiros crentes na cidade. Mas só que eles já partiram, mas tem os discípulos deles, eles têm 27 anos de crente, eles têm história para contar. E eu falei: vamos lá. E aí nós conversamos a tarde toda, foi uma conversa boa, eu ouvindo as histórias, ouvindo o que Deus fez com eles. Aí depois, quando nós levantamos para ir embora, eu e o irmão, e aí estava esse casal de senhores, de idosos, de 60 e poucos anos, e a filha dele, mais ou menos com seus 40 anos, pelo menos a aparência física era isso que demonstrava. E eu falei assim: não, mas antes de ir embora, vamos orar. Eu falei: vamos. Aí nós ficamos como se fosse em círculo, mas sem dar a mão, mas em círculo que nós fizemos na sala. E aí uma irmã começou a orar em línguas e a outra interpretar. Até hoje não lembro se foi a mãe que interpretava ou a filha, mas uma orava em língua e a outra interpretava. Foi muito forte. Primeiro pegou o irmão lá, que era meio, naquela época, ele era meio devagar na fé, né? O pessoal gostava de falar, talvez Raimundo, que um pé na igreja e um pé no mundo. Não que ele fazia nada de errado, mas não era tão firme, né?
Aí Deus pegou ele de jeito, falou um monte de coisa, e eu até fiquei com medo. Falei, ixi, agora o próximo vai ser eu. Mas aí Deus falou algo que confortou meu coração. A obra estava muito difícil, eu estava achando muito difícil. Eu tinha ido para o Rio Grande do Sul, uma cidade diferente, o frio, tudo. E tivemos algumas dificuldades, até financeira da igreja que mandou nós para o Rio Grande do Sul. E aí Deus falou: Ó, eu estou contente com o seu trabalho. Só aquela palavra, estou contente, falou um monte de coisa. Mas ele falou que eu estou contente com o seu trabalho e falou assim, ó, mas só que você vai ficar pouco tempo nessa cidade. E eu até quando cheguei em casa falei para minha esposa, ó, Deus falou que nós vamos ficar pouco tempo. Eu falei da experiência e realmente um mês depois, um mês certinho depois, eu estava de volta para São Paulo. Eu não tinha nem plano de voltar. Mas aconteceu uma reviravolta e realmente aquela palavra profética em línguas, de interpretação de línguas, se cumpriu dentro de um mês e outras coisas que Deus falou que ia fazer estão se cumprindo agora. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Então, a oração em línguas é poderosa. Eu quero que você entenda isso, você busque isso, e aí está a chave que pode destravar o seu ministério, pode destravar a sua vida espiritual. Diz aqui em 1 Coríntios 14, versículo 5: Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior que falar em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Eu já expliquei sobre esse texto, lendo versículo por versículo, e Paulo está falando na questão do culto, não na vida pessoal. É claro que para culto, melhor a profecia do que só orar em línguas. Oração em línguas para edificação pessoal, e quanto mais você orar em línguas, mais você vai estar se edificando. Mas Paulo, se você entender esse texto de Coríntios 14, ele não está falando da vida pessoal. Tem um monte de crente tradicional que fala, não, cadê o intérprete? Ele está falando de culto. É, alguns tradicionais são bem engraçados. Depois eu vou ter uma palavra para esses tradicionais. Mas ele fala que quem interpreta as línguas traz edificação para a igreja, porque se torna uma profecia, é uma mensagem de Deus. A pessoa, você está interpretando a língua, você entende o que Deus está falando através da sua língua ou através da língua de outra pessoa. Qual mensagem Deus quer falar ali? Então, vou explicar de novo. A língua não é tradução, é interpretação. Pode ser uma palavra e a interpretação pode ser maior do que aquela do que o cara falou em línguas. Ou ele falou bastante língua e a interpretação é uma frase ou é uma palavra apenas. E também falar que não é toda hora que você está orando em língua que Deus está dando mensagem, porque você tem a língua para edificação, você está orando em língua se edificando. Mas quanto mais você orar para Deus falar, fale comigo, e criar uma expectativa, nós vamos falar esses pontos daqui na frente, como você receber, mais fácil fica de fluir isso na sua vida. Quando você recebe a interpretação de línguas, fica claro na sua mente o que você está orando. Tem duas formas que essa interpretação de línguas vai se manifestar na sua vida. Primeiro, você está orando em línguas, ou você está ouvindo alguém orar em línguas e você entende claramente o que a pessoa está orando. Você entende, estou entendendo o que ele está orando. Então você recebeu a interpretação do que foi orado, ou você ou outra pessoa. E outra forma de fluir a interpretação é que você está orando em línguas e de repente flui algumas palavras, igual alguns irmãos, uma vez uma irmã falou assim, que estava orando em línguas e de repente veio a palavra na boca dela, autoridade. E ela falou autoridade. Quando ela falou autoridade, ela disse que sentiu a presença de Deus forte. Deus estava dando uma mensagem, uma interpretação para ela. Então, pode vir na questão de entendimento. Eu entendi o que eu estou orando em línguas, eu entendi que o irmão está orando em línguas, então você recebeu a interpretação, ou espontaneamente, involuntariamente, flui algumas palavras da sua boca, ou uma frase inteira, ou palavras. Talvez no começo vai fluir pequenas palavras, que você está no começo. Mas aí depois essas pequenas palavras podem se tornar frases inteiras, podem se tornar mensagens maiores, porque todo dom precisa desenvolver. É claro que tem pessoas que Deus fez de uma forma tão
poderosa, ele que já começa num nível profundo de dons, mas a grande maioria, todos os dons precisa crescer e desenvolver, tanto na questão de entendimento como na questão de experiência, experiência prática, no uso do dom e também no conhecimento. Por isso que é muito importante fazer treinamentos, e nós vamos começar um treinamento, nós estamos gravando esse vídeo aqui em outubro de 2024, não sei quando você vai assistir, porque no YouTube pode ser assistido daqui a um ano, mas 2024 de outubro, nós estamos gravando esse vídeo e em novembro de 2024 nós vamos começar um treinamento de ativação profética. Um valor pequeno que pode pagar em 2 vezes se você quiser, ou de uma vez só, que o valor não é grande, depende da sua condição. Venha fazer. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. A interpretação de língua é uma revelação divina. Então, o que Deus pode revelar para você nessa mensagem quando você interpreta? Deus pode revelar direção para a sua vida, o que você precisa fazer. Às vezes você não sabe o que fazer em uma situação e você começa a orar em línguas e fala: Deus, fala comigo. Eu preciso de uma direção, não sei o que fazer. E aí você tem a interpretação e Deus te dando direção, o que você precisa fazer. De destino, você tem um propósito na Terra. Eu fiz uma live muito tremenda falando do nosso propósito. Todas as pessoas nasceram com um propósito na Terra. É isso que está escrito na Bíblia. Então, você orando em línguas, Deus pode dar a interpretação do seu destino, do seu propósito. Também estratégias. Você precisa vitória, talvez vitória na família, vitória financeira, talvez vitória no seu ministério, e talvez você orando em línguas, Deus te dá interpretação, como eu falei do caso do Oral Robert, que Deus dava estratégia, como ele fazer para construir tudo que ele construiu lá, uma grande faculdade imensa e muitas coisas que Deus fez através da vida dele, e ele diz que uma das chaves foi a interpretação de língua. Isso pode ser uma chave para a sua vida e você receber várias estratégias para romper em todas as áreas. E também você pode receber consolo. Tem uma irmã, um dia desse, numa live, nós orando, e Deus falou uma palavra para ela, e essa palavra foi mais de questão de consolo, de conforto. Aquela palavra de interpretação de línguas que veio para a minha vida, serviu para 2 coisas, de consolo e de direção. Porque ela falou muita coisa, né? A irmã usada por Deus. Mas uma coisa, eu estava muito pensando, estava tão difícil a obra, e Deus falou assim: ó, estou contente com o seu trabalho. Aquela palavra me consolou, porque estava tão difícil ali, se ralando e difícil. Aí só Deus falava: estou contente com o seu trabalho, fiquei feliz. E também direção, porque falou: ó, você vai ficar pouco tempo. E quando surgiu de eu sair 1 mês depois, eu entendi que estava se cumprindo o que Deus tinha falado, que eu ia ficar pouco tempo ali naquele lugar. Então, eu recebi consolo e direção. Então, muitas vezes você vai receber a interpretação, uma mensagem que Deus queira falar com você, que vai ser para consolar você, ou consolar o seu irmão, ou consolar a igreja. Serve consolo, serve para edificação, serve para direção, estratégia. Então, busque a oração em língua. Todos podem ter a interpretação de línguas. O que você precisa fazer para receber a interpretação em línguas? Paulo fala em Coríntios 14, quem ora em línguas, que ore para interpretar. Então, você que já tem a oração em línguas, você deve pedir que Deus te dê mensagem, pedir que Deus te dê a interpretação das suas línguas, para você entender o que você está orando, para você entender quando Deus quiser falar. Volto a repetir, não é toda língua que Deus está mandando uma mensagem, mas tem hora que Deus vai te dar mensagem em línguas e você vai conseguir ter a interpretação. Então, o primeiro passo é pedir. Segundo passo é crer que vai vir a interpretação. Você tem que entrar no lugar de oração, e você que já está orando pela interpretação de línguas, orar em línguas e criar e crer que você vai receber, e criar uma expectativa que você vai entender, que você vai receber a interpretação. Então é pedir, é crer e ter expectativa
que isso vai acontecer na sua vida. E os 4 passos é simples. Você deve orar muito em línguas. Muito assim, eu estou fazendo um desafio para os irmãos começar com 1 hora, no mínimo. Porque quanto mais você orar em línguas, mais vai fluir você nesse espírito profético, mais você está sendo edificado. Então, qualquer dom, o fundamento de todos os dons é as línguas. Ninguém vai profetizar sem ter as línguas. Pode até alguém ser usado na profecia uma vez aqui ou acolá, mas profecia num modo profundo, primeiro vem as línguas. Interpretação vem as línguas. Você quer ser usado nos milagres, o fundamento é as línguas. Você precisa ser fortalecido. Paulo diz que quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Então, ore muito em línguas. Então, primeiro passo, pedir, crer que vai receber, ter expectativa que vai fluir. E 4º passo é orar o máximo que você pode em línguas, que com certeza isso vai se manifestar na sua vida de uma forma poderosa. Então eu quero orar para Deus tocar a sua vida. Eu quero orar para você receber a interpretação em línguas. O 5º passo é transferência. Assim como todos os dons, se você quer ser usado em cura, procura alguém que é usado em cura e peça, falar, ore por mim. Você quer ser usado na profecia, procura alguém que é usado na profecia. É claro que tem pessoas que não têm esse entendimento da transferência de unção. Nós temos aqui no canal live, ensino, vídeo, mais de não sei quantos vídeos falando sobre a transferência de unção. Esse é um princípio. Então, todos os dons você pode receber através da transferência. E também um dom da interpretação de línguas. Se tem alguém que tem um dom de interpretação em línguas e entende da transferência, pode transferir para você. E é isso que eu quero fazer agora. Eu quero orar por você, para você receber a interpretação de línguas. E você vai receber em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar tocando na vida de todos que vão assistir esta aula de uma forma poderosa. Papai querido, que esse irmão possa receber o dom da interpretação de línguas. Que ele possa entender quando ele estiver orando em línguas, quando o Senhor quiser falar, quando o Senhor mandar mensagem para ele, quando o Senhor quiser usar a vida dele para falar de uma forma em particular ou em público ou para alguma pessoa. Papai querido, aquele que não recebeu o batismo com o Espírito Santo, não fala em línguas, que receba agora o batismo com o Espírito Santo. Que receba agora o batismo de fogo, meu Pai, em nome de Jesus. Harabachá. Em nome de Jesus, receba línguas de fogo, em nome de Jesus. Que você comece a orar em línguas agora e receba a interpretação das suas línguas. Que você entenda o que você está orando. Que você receba a mensagem de Deus, revelações divinas, revelações do seu destino, revelação do propósito que Deus tem na sua vida, revelação de estratégia para você ter vitória em todas as áreas da sua vida, que seja um tempo sobrenatural na sua vida, em nome do Senhor Jesus, que apareça sinais nas tuas mãos, como pó de ouro, azeite, na sua casa, em todos que estão aí na sua casa, que apareça sinais e sinais e sinais, sinais de Deus. Depois você olhe para suas mãos, como vai aparecer sinais nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um tempo do sobrenatural, um tempo onde todos os dons serão ativados, e eu declaro uma ativação total de todos os dons na sua vida e de uma unção sobrenatural, e que você receba visões de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se esse estudo, essa aula te edificou, você acha que essa aula vai ajudar outras pessoas a entender sobre a interpretação de línguas? Compartilhem esta aula, é muito importante. Aonde não há ensino, entre engano, heresia, superstições. Então compartilhe essa aula no grupo dos Facebook, nos grupos dos Facebook, no grupo da família, no WhatsApp, no direct do Instagram. Se quiser até você pode pular no seu story e me marcar. Pastor Ariston Júnior, me marque essa aula no seu story que eu vou repostar no meu, mas você tem que me marcar para mim repostar. Pode pôr no seu story e aí todo mundo que pôr no seu story eu vou repostar
no meu Instagram, Pastor Ariston Júnior. Então, vamos compartilhar essa mensagem. As pessoas precisam entender sobre os dons espirituais. E venha para o treinamento. Vamos se aprofundar mais e mais em Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.